Wazekele Kembot, espero que esteja tudo bem convosco, Angola DevTech aqui e vocês aí. Então, como eu disse já na primeira aula, estamos a procurar por dia, né, publicar 3 ou mais aulas para terminarmos já com o projeto. Não porque queremos correr com o projeto, porque acredito que as aulas têm sido realmente detalhadas, explícitas para vocês, mas porque também não queremos nos subcarregar com os outros projetos, as outras aulas que a gente está a gravar. Então queremos fazer cada coisa à parte. Então nós acreditamos que com esforço e determinação a gente consegue terminar esse curso ainda no meado da próxima semana. Então contamos também com vocês, fiquem ligados, ativem os sininhos, porque é aleatório, não temos assim uma data ao certo da publicação das aulas, mas acreditamos que no meado da próxima semana a gente termina aqui o nosso curso. Lembrar, né, para subscrever no canal, deixar o like, deixar o teu comentário, porque é muito, mas muito importante para nós. Isso motiva, ajuda-nos a crescer, ajuda a, né, a aumentar a nossa relevância aqui no YouTube. Então, contamos convosco. Então, na aula antepassada, paramos aqui onde criamos o reset, o comportamento padrão do nosso site. E na aula de hoje, nós iremos estilizar, né, o nosso cabeçalho. Nós iremos estilizar o nosso cabeçalho aí, a nossa tag header e todos os elementos que fazem parte dela. Então, se já gostou da proposta, bora à aula! Então, mas antes disso, vamos trabalhar com o nosso body. Lembrando que assim, já falamos sobre seletores, então essa aqui chama-se seletor tag. É onde eu vou aplicar propriedades CSS ao HTML, né, chamando pela própria tag. Então, nosso body, vamos dar um background color, F6, 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 F6. Essa é a maneira, né, de usar cores em hexadecimal aqui nos CSS. Para quem usa Photoshop, o Photoshop gera tanto a maneira em hexadecimal e por aí vai. Então vou lhe dar uma largura de 90% para ocupar apenas 90% da nossa tela. E vou dar uma margem left de 5%. Eu poderia dar 5 pixels, né? Poderá dar 5 pixels e por aí vai, mais eu utilizo mais por cento. Como eu disse, você pode dar 5 pixels, 5 VH, né? Em também são valores que você pode dar para o dimensionamento do teu elemento. Então, atualizando aqui, vou fechar. Agora o nosso site tem um background meio cinza e está a ocupar apenas 90% da nossa tela do navegador. Então vamos lá. Agora indo para o cabeçalho, criar aqui o nosso header, que é a tag que nós criamos aqui. Então o header, vou lhe dar um margem top de 2%. Lembrando, margem é o espaçamento externo, é o espaçamento, vamos dizer, fora do elemento. Então, nesse caso, o nosso header vai se afastar 2% da parte de cima do navegador. E como padding que nós falamos na aula passada, então também o margem, podes usar um único margem, caso queres dar um espaçamento externo para todas as partes, topo, esquerda, direita e baixo, ou, né, podes especificar as partes individuais, como eu fiz aqui. Eu não quero para todas as partes do header, eu quero apenas para a parte do topo, que ele se afaste 2%, legal? Então bora lá. Vou lhe dar uma largura de 100%. E usando o porcento também já ajuda, né? Quando tiveres a trabalhar em projeto que
vais aplicar design responsivo. Então, usando percentagem já ajuda mesmo muito. Vou lhe dar uma altura de 150 pixels. Atualizando. Tá ali, se afastou 2% do topo. E foi aplicados outros efeitos. Vamos baixar. Agora vou trabalhar com o H1. O título do nosso site, né? Que nesse caso que nós demos no nosso site. Vou lhe dar um margem bottom, um espaçamento, né, externo de baixo de 5 pixels. Vou lhe dar um margem left de 3%. Vou lhe dar um font size de 8 pt, um valor ainda menor do que já demos no nosso reset. Vou lhe dar um color gray, que é um cinza. E por fim vou lhe dar um fonte style italic, né? Aqui a propriedade fonte style serve para determinar o estilo do texto, se vai ser italic, se vai ser negrito e por aí vai, mas não é negrito, aqui deve ser bold. Vou atualizar. Então já temos aqui o nosso título, né, com as propriedades CSS marcadas. Vamos lá. Agora vou chamar um seletor que nós criamos chamado core, que é o seletor daqui da nossa página inicial, né, que está aqui no nosso HTML, né, que é a div nesse caso, que está a conter a página inicial e as imagens. Então, como eu disse, eu poderia muito bem só chamar div, que é o seletor tag, e começar a dar e marcar as especificações, as propriedades CSS, mas como tem várias div, então eu preferi lhe dar um seletor próprio que dê o nome de core. E o nome do seletor não pode conter palavras, né, reservadas, acentuadas, não pode ter espaço. Se quiseres dar espaço, usa o underline, né, e mete lá o que tu queres. Eu poderia também chamar div usando aí pseudoclasses para especificar que eu quero só a primeira div, mas seria, né, vamos dizer assim, uso de código a mais e desnecessário, sabendo que eu já posso criar um único seletor para esse elemento. Vou lhe dar uma largura de 95%. Vou lhe dar uma altura de 50 pixels. Vou lhe dar um margin left de 3%. Um background color, né, purple, que é aquele roxo. E vou lhe dar um padding, nesse caso para todas as partes, de 15 pixels. Vamos atualizar. É bom, cada parte que tu fizeres, cada parte que tu marcares, ires ver como é que está ficando. Então vamos lá ver, atualizar. Então já temos aqui, né, a área igual a essa. Agora cabe enquadrar cada elemento dentro dela. Bora. Então agora eu vou chamar o seletor PG, que é o seletor da página inicial, do link página inicial. Vou lhe dar um border bottom 0 pixels solid black. Esse border que eu tô a dar aqui eu vou usar, né, quando passar o mouse. Se aqui nós passarmos o mouse, nota que por baixo aparece aí a border bottom. É o mesmo efeito que eu vou dar aqui no nosso elemento. E vou lhe dar um transition ao de 0.5 segundos. Essa propriedade de transition determina, né, o tempo
E como esse efeito vai acontecer, se vai acontecer rápido e terminar lento, se vai começar lento e terminar rápido, e o tempo, aqui eu estou a dar que vai acontecer, né, num tempo de 0,5 segundos. Vou lhe dar um text decoration none. Esse text on decoration é para ter esse sublinhado que está aqui por baixo dos nossos links. Então, a propriedade text decoration none tira aquele sublinhado e vou lhe dar um color white, que é um branco. Se salvar, atualizar, já está com as propriedades inseridas. Agora vou ativar o hover, né? Que é o efeito ao passar do mouse. Quando o mouse passar por cima do link, vai disparar um evento. Então vou lhe dar um border width, que é o tamanho da borda de 1 pixel, e vou dar um padding de 5 pixels. Agora se eu atualizo, então quando eu passar o mouse por cima, nota aqui, já está lá com o efeito. Agora vamos organizar. Agora vamos trabalhar com as imagens. Lembrando que esses seletores que eu estou aqui a usar não estão vindo da minha cabeça. Lembrando, quando nós preparamos o nosso arquivo HTML, são seletores que estão aqui: imagem lado, PG, cabeçalho, que é o do header, que eu poderia, em vez de meter header, poderia meter cabeçalho, e o core. E sempre que usares classe para criar um seletor, primeiro mete o sinal de ponto e depois mete o nome do seletor, beleza? Então vamos lá. Vou lhes dar uma largura de 18%, nesse caso tudo que tiver dentro dessa div de 18%, e uma altura de 20%. Width, largura, height, altura. Pegam essa. Eu vou dar um padding right, né, um espaçamento interno do lado direito de 10 pixels. Se eu atualizar agora, então já está aqui as nossas imagens. Agora, né, já está aqui as nossas imagens. Bora. Então, agora vou trabalhar com os nossos mains, né? Os nossos, não. Tenho que colocar as imagens aqui. Desculpem aí. Então, para isso, aqui, essa propriedade eu tenho que dar para as imagens, não é isso? Então, estou a dizer, a div que tem lá as imagens, essa aqui é MG nesse caso, esse efeito que está aqui só vai atingir nas imagens que estão dentro da div, que é o desse seletor IMG Lab. Se eu atualizar, agora estão aqui, então vou agora, né, IMG lado, agora vamos lá, IMG lado, vou dar um text align center. Essa propriedade do CSS serve para centralizar os textos. Vou lhe dar um margin right de 12 pixels para ficar afastado 12 pixels à direita. Eu vou lhe dar um float, né, right. A propriedade float serve para fazer um elemento flutuar para a esquerda ou para a direita. Eu, como quero que as imagens flutuem, vão para a esquerda, é right. Melhor dizer, para a direita é right. Se fosse para a esquerda é left. Então, right, atualizo. Então já temos aqui as nossas imagens
certinho, como está aqui. Agora vamos lá trabalhar com os menus, né? Que são esses caras aqui embaixo. Vamos lá. Então os menus estão na tag nave. Então vamos lá ver. Nave. Vou dar um float left, né? Para tudo que estiver dentro da nave flutuar para esquerda. Um text align center. Uma largura de 100% e um margem top de 15 pixels, um espaçamento, né, de cima de 15 pixels. E cada nave tem uma UL, né? Se nós vimos aqui no código, nave, UL, LI, tem essa estrutura. Então, eu vou utilizar as UL dentro das naves. List Style. Essa propriedade List Style serve para tirar esses pontos que vem por padrão utilizando a tag UL, que são listas desordenadas. Então, utilizando a propriedade List Style e o valor none, né, zera ou tira aquelas propriedades. Então, vou dar um text align center para centralizar também todas as UL e vou dar um background color white. Se nós atualizarmos, então já saiu aqueles pontos, tá aqui o background branco e eles estão centralizados. Agora vamos trabalhar com as LI. Nave UL LI. Então, um padding de 15 pixels para não ficarem junto uma da outra. Se aqui atualizar, nota que já se separaram um pouco. E vou dar um display em linha e vou dar um margin right de 15 pixels. Então aqui quero que os elementos ficam em linha, alinhados um ao lado do outro, como está aqui. Então já temos aqui os elementos alinhados um ao lado do outro. Bora! E para terminar, né, vamos estilizar os links, que são a tag A, né, que está dentro da nave ULLIA. Vou lhes dar um color gray, um cinza, um text decoration none. E notem que o text decoration já é repetido às vezes, então poderia muito bem só copiar o text decoration e colocar dentro aqui do nosso reset, que vai fazer com que tudo que tiver aí um texto, uma decoração de texto seja anulada. Então ficou aí a dica. Isso ajuda muito para a otimização de código. Um text decoration none. Vou dar o mesmo efeito que eu dei no link página inicial, 0 pixel, solid. Black. Vou dar um transition. Vou dar um transition. Agora vamos aplicar o hover, né? O efeito hover. Nave ULLIA hover. Então, border de 1 pixel e um padding de 5 pixels. Agora atualizando esse negócio daqui. Então já temos aqui, né, o nosso cabeçalho feito.
igualzinho ao que está aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, né, vou ficar por aqui. Nos vemos na próxima aula. Não esquece de deixar o teu link, de subscrever no canal e comente. Na próxima aula vamos trabalhar diretamente agora com o main. E fui!